Duda, porque houve um anúncio da parte do governo do estado, na figura da Secretaria Estadual de Transporte, secretário Washington Reis, o anúncio de um acordo, e até onde eu sei não assinado, mas um acordo com a Supervia para, no final das contas, o fim dessa relação. Com um prazo muito longo, um modelo que me lembrou aquele, com alguns problemas, das barcas da CCR, um período muito longo de transição, a empresa recebendo uma compensação financeira, um valor geralmente alto, um período de X de tempo, que você vai me lembrar qual é daqui a pouco, um período de X tempo renovável, se eu não me engano, por mais outro, por esse período de transição, enquanto, supõe-se, a Secretaria Estadual de Transporte apresentará um edital, um processo licitatório de substituição dessa empresa. Eu já falei aqui que se for manter a mesma lógica de contrato, se não houver uma remodelagem dessa relação Estado-concessionária, contemplando claramente os subsídios, porque sem subsídio o modal trem urbano não funciona no Rio de Janeiro, é preciso subsidiar, não tem jeito, não é sustentável como está. Se não houver essa mudança, você pode botar a melhor empresa do mundo, para operar ela vai ser desmoralizada, não vai conseguir operar, como acontece com essa própria Mitsui, que hoje opera, e já foi o Debrecht, já houve outras empresas, melhores ou piores. No caso da Mitsui, com experiência no mundo inteiro, não conseguiu, fracassou. Será que o problema é da empresa, que funciona bem em outros lugares, ou do modelo de contrato que há? Enfim, houve o anúncio de um acordo. Mas, ao mesmo tempo, na terça-feira passada, dia 8, então, portanto, esse acordo numa ponta aqui, isso pela Secretaria de Transporte. O governador do estado, no dia 8, eu não me lembro muito bem em que termos, a Duda vai nos lembrar, mas o governador disse que prometera que até o fim daquela semana, que, portanto, a semana passada, sexta-feira, o dia, aliás, em que nós revelamos aqui o caso dos órgãos a serem transplantados contaminados. Na terça-feira ele disse que até o fim daquela semana, terça-feira, o dia em que ele, governador, soube do escândalo, só para fazer um comentário paralelo aqui, o governador disse que até o final daquela semana resolveria o negócio da Supervia. Eu não sei se são coisas diferentes, eu não entendi. Foi exatamente isso que ele falou. Ele falou, até o fim da semana eu vou resolver a questão da Supervia. Mas qual era? Foi bem abrangente, mas é a questão do contrato. É dar fim ao acordo proposto pela própria Supervia, pela própria concessionária, para encerrar o serviço, tocar adiante, vai lá, governo, arruma quem você quer, mas a gente então, também não quer mais. Mas então não, é diferente do acordo que o próprio governo dele firmou, são coisas diferentes. Então, se eu quero entender, Maria Eduarda Vieira, o que é o que aí nessa história? Então, Andreasa, bom dia para você, pro Prinho, pro Zé e pros nossos ouvintes. Vou trazer um pouquinho mais de detalhes, mas seguindo a linha cronológica que você fez. No dia 1º deste mês, o João Boeri deixou uma reportagem super explicada sobre a questão da Supervia aqui no Rio de Janeiro e disse que a Supervia deve deixar o sistema ferroviário no ano que vem. O acordo, então, entre o Estado do Rio e a Supervia teria previsão para ser assinado até o próximo mês. As duas partes teriam chegado a um consenso de que a Supervia vai parar de operar esse serviço. O contrato de concessão iria até 2048, mas então seria interrompido agora. A minuta desse contrato estava sob sigilo, o documento ainda passaria por aprovações das duas partes, então seria homologado. Dentro disso, a gente tem um período de transição, como você bem destacou. E nisso teria afirmado que o Estado do Rio ia repassar cerca de 360 milhões à Supervia para garantir, então, a continuidade dos serviços nesse período de transição. No dia 8, na semana passada, durante uma agenda do governador no Palácio... Uma semana depois do anúncio do acordo. Isso. Quando a gente firmou, quando o Boeri deixou essa matéria no dia 1º, então a gente teria o final de setembro marcando o consenso entre as duas partes, mas a gente ainda não tinha a assinatura desse contrato. No dia 8, na terça-feira passada, como você bem disse, durante uma agenda do governo no Palácio Guanabara, aqui na Zona Sul, ele explicou, ele falou exatamente a fala que o Pinho disse. Vou resolver até o final desta semana a questão da Supervia. A questão que envolve a Supervia é esse contrato. A assinatura desse contrato, quando que a gente entraria num processo de transição, qual seria
o molde, vai ter uma remodelagem para o próximo contrato? A gente procurou o governo, então, do estado sobre a questão da fala do governador. A gente não teve retorno do governador em si, mas a gente teve do Washington Reis, do secretário. Antes de a gente falar do Washington Reis, então entendo que o governador se referia seria a assinatura desse contrato, né? Quer dizer, a gente não sabe em quais termos esse contrato seria assinado, mas resolver seria assinar esse acordo, porque a assinatura estava pendente. De toda maneira, salvo engano, a assinatura não houve na semana passada. Não aconteceu essa assinatura ou aconteceu? Então, a resposta do secretário foi o seguinte, que a questão da Supervia já está resolvida e o plano de transição já foi iniciado. A parte do governo diz que a Supervia deve deixar no próximo ano. A expectativa do secretário, como ele bem disse, uma pessoa otimista, é que a Supervia saia ainda esse ano. Mas o governo acredita que será no próximo ano. O secretário também disse que a Supervia aceitou os termos. Então existe, de fato, um consenso entre as duas partes. Sobre a remodelagem dos próximos contratos. A gente também, você relembrou bem a questão da CCR Barcas, que envolvia tudo isso, uma nova concessão e um novo contrato. Segundo apurado pelo João Boeri e trazido pela fala do secretário, o contrato vai seguir o mesmo molde do novo contrato das barcas. Como que isso seria? A nova modelagem das barcas determina que a remuneração da concessionária vai ser baseada em milhas náuticas, não mais na tarifa paga pelo passageiro. Nesse caso significa que o Estado arrecada essa bilhetagem, o valor pago da tarifa, e aí repassará um valor assinado, determinado em contrato, para remunerar a concessionária. Exatamente. A concessionária não será gestora do caixa. Ela terá no contrato uma previsão de quanto recebia pela prestação de serviço. É isso, O Estado fica responsável pela fiscalização, pagamento e definição dos investimentos. A receita da tarifa entra para o Estado, que vai utilizar, então, esse valor como pagamento de parte do contrato. As passagens, então, continuariam. As passagens serão definidas pelo Estado. Enquanto uma outra empresa não assume, o que seria esse período de transição, além dos valores que vão ser depositados pelo Estado para a Supervia? A Central Logística do Estado assumiria, então, as funções por um período. Segundo o secretário, tem capacidade para operar, enquanto uma outra empresa não chega para assumir esse contrato. Tá bom, tá esclarecido, então. Me parece que o contrato, então, o acordo firmado já tem contrato assinado, então. Pelo que eu entendi, é isso, está resolvido. A gente vai acompanhar, a gente precisa de mais informações, saber que modelo vai ser esse, mas tudo por escrito, uma nota, entendendo, explicando tudo. Eu estudo esse assunto há muito tempo, então eu quero estudar essa nova modelagem, na hipótese de que haja uma nova modelagem. Eu não acho ruim, Duda, essa forma de acordo, de separação das coisas, com valores definidos em função da geração da receita, sei lá como é que é, mas eu recebo, eu sou o Estado, eu vou te pagar, eu controlo a bilhetagem, eu controlo esse caixa. O que a gente justamente vai cobrar. Os dois falaram semana passada, o governador disse que a questão da Supervia seria resolvida. Agora o secretário diz que a questão da Supervia já está resolvida. O contrato foi assinado ou não foi? Isso eu quero os termos serem entendidos e entrarem em consenso das duas partes, tudo bem. Mas esse contrato foi assinado ou não foi? Isso a gente vai questionar e também questionar como vai ser na prática, todos os termos, né, desse novo contrato. Isso é um troço, Duda, que me angustia. E a quem usa o trem urbano, o trem da Supervia. Eles precisam dizer isso, se já tem um acordo, ademais, se tiver o contrato já assinado, eles precisam apresentar pra gente qual a estrutura para essa nova concessão. Como será feito? Isso é fundamental. Como vai ser? Está contemplada a questão do subsídio? Tem algumas respostas a serem dadas. Muito obrigado, Maria Eduarda Vieira.